religiosa, abandonou a grande Babilônia chamada cristianismo, se livrou da culpa por ser quem ela é, seu comportamento e conhecimento bíblico vem chocando os religiosos de plantão e doutores da lei. Lidera um grupo de resistência no Facebook, combatendo ferozmente a atrofia mental imposta tanto pelos vulgos pastores. Melina Nunes, além de combater as religiões, de modo geral, qual é a sua maior, o que você resiste mais? Qual é a sua maior resistência? A minha maior resistência. Então, assim, a minha maior resistência se tornou essa questão, assim, de por eu ter sido uma pessoa que foi muito manipulada pela religião e ter tido muito problema com isso. Acabou que eu criei dentro de mim, assim, uma questão de me aprofundar para poder entender, né, por que que a minha cabeça estava tão confusa, por que que eu sempre fui uma pessoa, assim, escrava, né, o tempo inteiro, assim, do governo do sistema religioso, desculpa. E eu nunca consegui, assim, entender, sabe, por que que tudo o pessoal falava, você vai pro inferno, Deus não gosta de você porque você é diferente. E eu via que não era só eu, né, assim, tem muita gente no mundo que tem alguma coisa, assim, que, pelos padrões da sociedade, é considerado pessoas diferentes. Então, são tantas coisas, né, tipo, desde a cor da pele até, não sei, uma opção sexual, alguma coisa assim. E dentro de mim eu fui criando uma resistência contra esse sistema, porque assim, foi algo que afetou muito a minha vida, entendeu? Foram 20 anos, 20 e poucos anos aí, assim, vivendo presa dentro de uma caixinha. E quando você, mas e qual foi sua, isso tá claro para mim, para todo mundo, mas o que que foi mais, qual é a outra resistência que você tem de vida? Eu sei que essa é a sua ideologia de vida, igual o Cazuza falava, ideologia, eu quero uma para viver. Eu sei que essa é a sua ideologia. E qual é a outra, o que mais você tem resistência? Que você sempre vai ser resistência? Que eu sempre vou resistir, tipo, A mas tudo, tipo assim, assim. não quê? Em que sentido? Em que mais você vai? Engloba mais o que a sua resistência? Ah, cara, não, assim, nessa questão que eu te falei, né, principalmente, e eu não sei, assim, bem, assim, o ponto, assim, da sua pergunta. Faz uma coisa assim, mais direta, assim, né, uma... Eu fui bem direto, mas é porque eu acho que talvez você não consiga entender. Mas vamos lá. O que Ah, mais não. você resiste? Você resiste às religiões, às coisas atrofiadas mental, mas qual é a sua maior resistência aos preconceitos, à diversidade étnico-racial, à pluralidade cultural? O que mais? Qual é a sua resistência maior? A falta de aceitação do meu artístico? Qual é a sua resistência? Você tem mais resistência? Você sempre vai resistir. Você sempre vai dizer Sem não. dúvidas. Essa questão do preconceito, né? Porque, tipo assim, é uma coisa que já tá mais do que na hora de acabar, né? Porque século já 21, então as pessoas têm que abrir a cabeça, têm que respeitar o próximo, né? Tem que amar o próximo e, assim, já chegou um nível que a gente vê que, infelizmente, assim, ainda tem muito, né? Como, por exemplo, o Brasil é o país que mais mata, né, as pessoas, assim, da categoria LGBT e, tipo assim, é um absurdo, né? Sendo que é um país que, segundo, né, a nossa Constituição, é um país democrático. Então, ou seja, como pode, E num país livre, né? democrático, Como pode? e ser o país que mais mata as pessoas dessa categoria? Então, assim, e o mais absurdo, assim, que eu percebo é essa questão das pessoas que se dizem de Deus, né? Batem no peito e agridem em nome de Deus ainda, né? E falam, não, porque Deus não quer isso, então, né? Então eu vou agredir, vou. Aí, tipo assim, na cabeça dessas pessoas, né? Cria uma coisa assim pra atingir as outras pessoas. Talvez até Atacar, mesmo. né? É, talvez até um problema que a própria pessoa tem, né? E pelo fato dela não conseguir se expressar, não ser quem ela acaba querendo descontar em uma outra pessoa que ela vê que a pessoa conseguiu ser quem ela é. Conseguiu, Quando né? você fala o quê? Ou seja, tem muito pastor aí incubado aí, com muito problema de sexualidade, de ereção, Ah, que com certeza. é, A questão também, assim, de. é, Tem muitos, né, assim, pastores que são.
aquela coisa assim, né? Estão ali vivendo de aparência, né, com a mulher. E por trás, né, estão com, tipo assim, não só pegando outras mulheres, mas tem interesse também em ficar com homens, mas não conseguem, assim, assumir, né? E em si, no meio da sociedade, eu também falo, assim, das pessoas que são essas pessoas agressivas demais, entendeu? Que agridem muito, é porque provavelmente essa pessoa tem também, né, uma tendência, assim, tem uma coisa, só que ela, ao invés dela ter peito, né, pra assumir, pra ser quem ela é, não, ela desconta na agressividade, né, numa brutalidade, uma coisa assim. Emelina, as primeiras impressões que a gente tem de você, fica claro, não só para mim, desde que eu já te conheço há mais de um ano, mas para todo mundo que já vê você no vídeo, vê o tanto que você é doce, o tanto que você é Ah, meiga naturalmente, você é libriana, e tem um jeito de falar e tal. Mas quando esse lado, eu vi que esse seu lado feroz foi agora para combater a religião, que você fala ainda mesmo doce, mas você fala muito firme. Mas quando você não é tão gentil assim, não tão doce assim, em que momento você fica assim? quando eu vejo, assim, quando eu vejo outras pessoas sendo injustiçadas, sendo perseguidas, entendeu? Tipo assim, quando Você foi muito injustiçada? bastante, bastante. Tipo assim, em peso, né? No momento que eu tomei aquela decisão de sair do sistema religioso, quando eu consegui compreender que era praticamente 100% do que eu tinha aprendido era diferente disso, então, a partir desse momento, todas as pessoas que se diziam amigas, né, lá de dentro do sistema religioso, também no momento também que eu tinha assumido minha identidade assim de vez, as pessoas, além disso, né, ainda assim continuavam fingindo ser minhas amigas, mas se afastavam de mim como se eu tivesse uma doença, entendeu? Mas aí depois de um tempo, quando eu descobri a questão assim do sistema religioso e eu pulei fora, aí começaram a me perseguir, entendeu? Começaram a falar que eu tava com um demônio, que vinham pastores, entendeu? Pessoas até assim lá de dentro que pediam assim pra se relacionar comigo, pra ficar comigo. Depois começaram a me perseguir, falando que eu tava com demônio, né? Tava indo contra eles. E assim, uma Ou coisa seja, uma meio que hipocrisia, né? Uma hipocrisia. dizia. Melina, você falar que você tem um conhecimento bíblico fica extremamente notório pra gente, assim. Você é uma pessoa muito, eu vejo suas postagens, suas sacadas, tantas coisas através da sua vida, eu entendi, eu desmistifiquei na minha vida. Você sabe que eu vim de um processo de construção de Ah, consciência e você, como a minha mãe, como grandes outras pessoas que fazem parte da minha vida, me ajudou, a Simone, enfim, N pessoas. E eu queria muito que você falasse sobre essa revelação que o apóstolo Paulo fala, né? O apóstolo fala muito sobre que ocultaste as coisas dos grandes, né? E revelaste aos pequeninos. Foi através de revelação, assim, da palavra que você tem todo esse conhecimento? Como é que foi essa construção? Desconstrução de uma religiosa e construção de uma consciência crística que você tem. então, você citou o caminho aí mesmo que, né, revelar essas coisas aos pequeninos, né? E como tá lá escrito, né? Escolheu os pequeninos, né, para envergonharem aqueles que pensam que são grandes, né? E os fracos para confundirem aqueles que acham que são fortes, né? Ou seja, aquela pessoa que ninguém dá nada por ela. E foi nesse momento assim que tipo assim, quando eu passava essa pressão, porque desde criança, quando eu me via diferente, meus pais eram de religião, né? Religião pentecostal, sabe como é que é? Então, o que acontece? Eu cresci doutrinada, entendeu? Tudo que eu me via, a forma como eu me sentia, era pecado, era do demônio. Então eu pensava, gente, então eu vivo com o demônio 24 horas, porque eu sempre sou assim. Então, é, a partir dali, eu passei tipo assim, né? Fui a minha adolescência, depois Mas entrei. quando você fala isso, desculpa te interromper, mas quando você fala isso, que você fala que vivia com demônio, você, tipo, de tantas pessoas falarem isso de você, mas te sexualizavam quando você era criança? Ou seja, já falavam, já te sexualizava por você ser diferente? Então, era por essa questão, entendeu? Da pessoa
Minha mãe falou te amo aí, também te amo embaixo. A Oh, meu questão, Deus. a Ivone, a questão da pessoa é, ser diferente nesse sentido, é, de que você não consegue se enquadrar, entendeu? E você saber que se você for quem você é, você seria ridicularizado. Então, nesse momento assim que eu mais passei esse problema foi pode falar o nome, não pode? Religião? Pode, né? Acho que pode. Claro, Claro. você é livre. Foi na, tipo assim, que foi na Universal, entendeu? Aí, tipo assim, e lá foi a maior loucura, entendeu? A maior lavagem cerebral, porque, tipo assim, passava aquela questão de. Tipo assim, as pessoas me viam que eu era diferente, entendeu? Eu não tinha aquela estrutura de acordo com o padrão deles, né? Que, tipo assim, de acordo com a estrutura deles, de padrão masculino, a pessoa, né, é homem com aquela barbinha feita, cabelo bem baixinho. E, tipo assim, eu tinha aparência, né, diferente. Então, ou seja, eu tinha, né, o cabelo grande, assim, a forma mesmo, né, como eu sou, assim, feminina. E o fato de eu ter chegado assim, diferente, eles falavam, é o demônio, você tem que ser diferente, você não pode ser assim. Então, isso aí criou dentro de mim, assim, uma coisa que eu falava, poxa, né, se eu aprendi sempre assim com eles, então quer dizer que é o demônio mesmo. Aí, então, foi uma época muito ruim pra mim. Eu cortei meu cabelo, assim, comecei a. Mutilar, né, o Melina, porque você é uma pessoa que você achava que o problema era com o seu corpo, né? E sendo que não tem nada normal. Todo mundo olha para você, todo mundo sabe que você é uma mulher, independente de qualquer coisa, independente a gente sabe isso, fica claro, perceptível, né? Mas, ô Melina, também foi um momento, você falou que foi um momento muito difícil, mas também foi um momento muito bom, né? Porque você teve a Ivone é uma pessoa que te ama muito, tem muito orgulho de você. Você é uma pessoa que você prova que sem sexualidade, né, sem sexualização da pessoa, que você é muito mais além do que isso, né, que isso é só uma particularidade da sua vida. Quando esse foi o seu maior problema de identidade você teve, né, eu posso dizer assim, que Isso foi foi. de Eu pessoa. posso falar que isso foi o trampolim para mim poder conseguir mergulhar assim nesse estudo, entendeu? Nesse conhecimento. E numa dessas noites assim que eu estava, tipo assim, eu fiquei um mês chorando sem parar, entendeu? Assim, todos os dias ali chorando mesmo. Porque eu, tipo assim, eu pensei, Deus, então se eu sou assim, sou diferente, então é melhor eu morrer, então é melhor, sei lá, que meu ar pare assim de entrar, né? E eu, porque, tipo assim, eu não quero viver sendo o que eu não sou, fingindo ser o que eu não sou, e ao mesmo tempo dizendo né, que tá tudo bom, tá tudo certo, e não tá. Então, eu, a partir desse momento, assim, eu falei, não, não é possível, tem alguma coisa errada, né? Esses caras têm alguma coisa errada. Aí eu comecei a estudar, eu mergulhei nos originais, né, do hebraico, aí parti também para um pouco também de arcaico, aramaico, essas coisas bem antigas mesmo. Então comecei Essência da a, palavra para poder entender todo o contexto, né? aham, comecei a entrar na essência mesmo. Aí, assim, tem um carinha que eu gosto muito, assim, do YouTube, que se chama Thiago Lima. Comecei por ele, e ele falava essas questões, entendeu? Que, pô, o templo era a gente, nosso corpo, e não uma casa de pedra, né? Que ali era apenas um lugar de referência, mas Deus não habita num templo, né, de pedra. Até, inclusive, em várias referências tá escrito isso, né? Que Deus não habita ali. Aí eu fui entrando aqui na minha cabeça, eu pensei, gente, esse cara tem razão. Aí eu fui pesquisando, fui mergulhando mais fundo. E aí, tipo assim, uma coisa vinha dentro de mim, como que uma certeza, uma paz, assim, isso. Esse é o caminho, esse mesmo, você tá conseguindo, Tô no caminho. tô no caminho certo. E aí eu parei e falei, cara, então peraí. Então quer dizer que, pô, tipo assim, eu nunca me senti mal por eu ser quem eu sou, entendeu? Mas o ruim, o problema, o único problema era a religião. Tipo assim, que fazia essa confusão, entendeu? Na minha cabeça. Você Aí eu queria se religar a Deus e essa religião te afastava mais ainda, né? Ou seja, nada isso, de ligação com Deus. fazia um processo reverso, né? Ao invés de me aproximar, fazia eu me afastar. Tipo, fazia eu pensar
como se eu fosse uma aberração ao mesmo tempo. E ao mesmo tempo eu pensava, pô, será que eu tô no caminho? Será que é isso mesmo? Mas eu, no fundo, eu sabia que não era aquilo, porque não é possível uma pessoa se sentir mal, viver, né, tipo assim, com quase depressão, com vontade de sumir, de não existir, né? Tipo assim, como é que pode Deus tá feliz, tá batendo palma pra uma coisa dessa, né? Não, não tem sentido. Ou seja, seu eu verdadeiro gritou ali, né, naquela hora, É, assim, ele sim, começou a falar, opa, não, tá errado, que os outros, realmente, o é. mundo tá errado e você tá certa, e eu estou certa, né? Ô, E o, Melina, entrando nesse... Sim, pode falar. e um dos, assim, meu Deus, dos trampolim final foi, assim, ter conhecido o Caio Fábio de Araújo, né, no caso. Tipo assim, quando eu conheci, cara, eu falei, cara, um cara muito inteligente, né, um senhorzinho já. Quando eu, pô, aquele cara ali, tipo assim, a minha mente entrou numa sintonia. Eu falei, caraca, é isso. Isso que é o evangelho. Tem nada a ver com o que eu estava aprendendo na religião. E eu fui me libertando dessa questão aí de dentro de mim. É, aí veio essa coisa, entendeu? Assim. Aí, ou seja, ele contribui mais ainda, porque o Caio Fábio também é uma pessoa tomada de conhecimento, É, de base bíblica, né? é Mas como esse pessoal. uma Não é Melina como. começou, não é qualquer um, é verdade. Melina, e eu queria que você, já que a gente está nesse assunto aí, eu queria que você desmistificasse umas coisas que eu separei aqui para você, viu? Aham. Melina, porque quando a gente lê Apocalipse, eu falo isso porque a gente já teve conversas homéricas, de áudios assim enormes que a gente já teve. Mas vamos Muito, muito. lá. O que o povo, todo mundo tem medo de saber, de vergonha de saber, ou todo mundo nem abre o livro de Apocalipse porque já tem medo. Hoje eu vejo alguns religiosos andando na rua falando, hoje mesmo eu estava vendo uma mulher falar, a gente já estava vivendo Apocalipse, não sei o que, começou o Apocalipse, da vontade falou, oh, meu Deus, sempre existe o Apocalipse. Mas eu queria que você falasse algumas palavras, alguns significados que na cabeça das pessoas ainda estão atrofiadas. O que é o juízo final? Ah, o juízo final. Então, na verdade, assim, né, isso é uma coisa assim que envolve também uma categoria que a religião infiltrou na cabeça das pessoas, aquela questão, né, linear. Eles pensam no Apocalipse com a visão de passado, presente e futuro, ou seja, daquela coisa bem antiga, bem ultrapassada, né? Eles não têm a noção de que em Física Deus o quântica tempo, não existe, né, para eles. tipo assim, o tempo não existe, é como se eles não entendem isso, né? Que o tempo, para Deus, o tempo não existe. Todas as coisas acontecem simultaneamente. Então, os religiosos pensam assim que o juízo final vai ter um telão lá, não sei, Deus vai botar um aparelho de DVD, vai botar um pendrive assim conectado, aí uma tela e vai começar a passar o filme, né? Aí vai ter Deus, Jesus, e o diabo, né? E bate uma... Pá, Deus sentado numa cadeira de prego, não sei assim que fizeram. E tipo assim, na cabeça de crente é assim, né? Eles pensam que é assim, que isso é o juízo, né? Que esse é o grande final, mas na verdade não. Na verdade, a gente sabe, né? Quando a gente compreende essa questão de que passado, presente, futuro em Deus não existe, só para nós que somos do espaço-tempo, criaturas do espaço-tempo, a gente compreende que todas as coisas já foram feitas antes mesmo do mundo existir. Por isso que tem aquela questão, né? O Cordeiro foi imolado antes da fundação do mundo, que está escrito, né? Por que que ele foi imolado antes, né? Qual a lógica, né? Se Jesus foi imolado apenas 2.000 anos atrás. Mas para Deus não, para Deus aconteceu antes do mundo existir, ou seja, porque em Deus todas as coisas já aconteceram, né? O juízo já aconteceu. Esse juízo vem dentro de cada pessoa, vem cada pessoa que entende, né, o evangelho, que entende essa essência, essa simplicidade do Messias, ela já habita com ele, né? Já habita com ele em espírito, já habita. Claro, ela vai passar dessa para outra, sim, para outra dimensão. Mas já Mas não tem essa começou dentro questão. Oi? começou dentro dela, é isso? Começa dentro dela, exatamente. Esse processo começa aqui. Não, não é, eu vou morrer e vai ter um tribunalzinho, né, batendo martelo, diabo apontando o dedo, você vai, não, você não vai. Aí Deus abrindo um livro, né, peraí, deixa eu ver, número 2 aqui, capítulo 3, você fez isso aqui tal dia. Não, são referências, né, apenas coisas que ilustram. Então,
esse juízo final que as pessoas tanto falam, para quem está em Cristo já aconteceu. Já aconteceu, já está certo, não tem que se preocupar com Ou seja, nada. o juízo já veio sobre nós. Eu já estou sobre o juízo de Deus. O juízo de Deus, eu já estou em paz porque o Exatamente. juízo, É, porque eu porque estou vivendo. o juízo de Deus é Cristo, né? Por isso que ele veio com para todo juízo, né? Justiça, verdade e o juízo, ou seja, tudo nele. Por isso que ele fala, está consumado. Nele, todas as coisas já aconteceram, né? Só que as pessoas não entendem, misturam o Velho Testamento com o Novo Testamento. Faz aquela salada de fruta, Um né? E bololô todo e vai falando coisas, às vezes, que, da própria interpretação, né? isso fica igual aquela pessoa doida, né? De um lado, o que Jesus falou, aí, pá, aplica anestesia de um lado. Aí do outro lado, o que que Moisés falou, aplica, pá, e fica aquela confusão. Ah, Moisés falou apedreja, Jesus falou assim, só se você não tiver pecado, atira a primeira pedra. E fica aquela pessoa, né? Menina, e o que que é a besta que subiu do mar? Então, né? Tem essa Da questão da terra? Que a fica besta da terra. aparecendo lá, parece um monstro de chifre, e as pessoas têm muito medo, ainda mais religiosos. O que que é isso? Eu morria de medo. Hoje eu já sei o que que é isso, mas para as pessoas que não sabem. Tem gente que pensa, né, que vai sair uma besta dentro da água, uma da terra, né, cuspindo fogo, assim, um dragão grandão. E, na verdade, isso não é, né, cara? Isso daí representa, bem claro ali isso, né? Os apóstolos, sempre quando eles iam falar alguma coisa, eles não poderiam falar diretamente, porque senão eles eram, não ia ter nem tempo de escrever, né? Eles iam queimar os livros, ia matar, ia degolar. Então, eles tinham que falar em parábolas ou então em simbologias ou uma coisa assim que as pessoas fossem, iriam entender o que que significa aquilo. E quando isso foi escrito, essa questão da besta, ele estava falando simplesmente do poder religioso, né? A besta da terra, a besta do mar, no caso, o poder da política, né? Ou seja, a política se une com a religião para estar fazendo esse domínio na massa, né? Nas pessoas, para impor nas pessoas. A gente tem no Brasil um exemplo muito claro disso, né? Até o nosso querido presidente, ele bate no peito e fala, né? Quem me botou aqui foi a religião, foi as religiões que me botaram Cristianismo. aqui. Porque, ou seja, as E pessoas estão lá tá, dentro, eu que frequentei na Universal sei que é assim, as pessoas estão lá dentro, elas seguem o que eles mandam. Não é a opinião da pessoa, esse político aqui é um cara humano, é um cara que, poxa, tem uns pensamentos legais, de acordo com o evangelho. Não. Se o líder deles falar, vota no Hitler, se o Hitler existisse hoje em dia, eles iam votar no Hitler, porque, tipo assim, eles não seguem o que eles pensam, o que eles estudam, não, eles vão pelo que o líder fala. E lá era assim. Lá eles faziam uma reunião e falavam, olha, pessoal, direção da igreja tá apoiando Bolsonaro. Aí eu lembro na época que eu ainda cheguei a estar no finalzinho lá nessa época, mas já não concordava com você tava nada. nessa época? Sério? Tava no finalzinho. Aham. E eu olhei pra todo mundo no meio da sala e eu falei, não, não concordo. Aí o pessoal, como assim tu não concorda? Aí eu comecei a explicar, né? Falei, pô, um cara, tipo assim, que tem. Vê os vídeos dele, entendeu? Acompanha o trabalho dele, vocês Ou vão seja, saber. não é o Messias. Não é o Messias, né? É um cara que, poxa, vendo os vídeos dele, fala que achava justo a mulher receber menos, né? O homem ganhar mais, ou seja, coisa assim absurda, machismo. Um cara que fala que apoia uns caras aí que falam de racismo, né? Que as pessoas que são de pele escura nasceram para isso mesmo, né? Para aguentar o tranco. E fora que é um cara que falou, né? Claramente no vídeo ele falou: eu jamais moraria do lado de uma pessoa que tem uma opção sexual diferente, porque eu odeio, detesto, né? Ou seja, um cara assim com esses princípios não pode estar de acordo com o evangelho, né? Até porque, ao contrário, Jesus era taxado de amigos de prostitutas, amigos de bebedores, né? Pessoas Publicano, publicanos. Ele era taxado disso, porque na maioria das passagens a gente lê, fala lá assim: Jesus estava sentado com os publicanos, as prostitutas, comendo e bebendo. E os fariseus, os líderes religiosos, mestres que estudavam as escrituras a fundo, né, obedeciam à lei, chegavam lá e apontavam o dedo e falavam: o que que teu mestre faz aí com essa gente, né? Essa gente que não vale nada. Aí Jesus apontava para eles e falava: oi? pecadores.
A raças víboras, né, que Jesus tanto fala, que as pessoas não A raça de entendem. víboras religiosas, no caso, né? Religiosos, isso, religiosos. Jesus não chegou, né, para prostituta ali, para o publicano, e falou: vocês são do inferno, vocês são raça de víboras. Mas ele fez questão de falar isso para os líderes religiosos. Vocês são filhos do inferno, vocês são raça de víbora. Vocês percorrem terra e mar para fazer uma pessoa igual a vocês. E quando vocês conseguem fazer, essa pessoa se torna 2 vezes mais filha do inferno do que vocês. Então, assim, é bem claro, né? A pessoa que lê ali, assim, é só ler o português simples, nem precisa estudar a fundo, a pessoa vai entender isso, vai entender essa questão. Melina, e o que é o Armagedon? Armagedon. Então, tipo assim, é que tem muitas teorias, né? Pessoas, principalmente religiosas, pentecostais, criam aqueles livrinhos, né? Que prevêem data, Para dar né? medo, isso, É, dá medo na gente. Na minha isso. época tinha um vídeo, Melina, na rádio, um áudio, na Ó, verdade, que mostrava que o Armagedon ia ter guerra de tiro e muita. Eu mesma, isso. eu já perguntei para você, muitas vezes eu falei, ah, Melina, mas Deus não fez a gente para ficar usando arma e brigando com o mal, não. Você, calma, Bruna, você explicou, eu queria que você explicasse pra galera. Exatamente. As pessoas, tipo assim, aí cria aqueles livros, né? E bota a data, assim, olha, dia 2 igual foi, né? No ano 2000, a gente teve uma data, né? Falaram que no ano 2000 tudo ia acabar, o mundo ia 2012. acabar. Não. Aí depois era 2012, né? Aí depois falaram outras datas também aqui, eu não vou falar todas, mas falaram várias. Se a pessoa pesquisar, ela vai achar. E todos eles quebraram a cara, racharam a cara. Por quê? Toda vez que alguém tentar prever, vai sempre rachar a cara. Porque senão contraria o que Jesus ensinou, né? Ele falou: ninguém sabe aquele dia, aquela hora, nem os anjos do céu sabem, nem eu próprio sei. Aí vem uma pessoa, um ser humaninho, e quer saber mais do que Jesus. Tipo assim, o nível do absurdo, né, cara? Então, assim, essa questão, é, eu sempre sigo a simplicidade do que Jesus falou, né? Jesus falou que viriam guerras, viriam rumores de guerras, viriam pestes, viriam vírus, essas Corona. coisas. Jesus falou sobre isso, ele falou que iam vir novas doenças, novas pessoas iam se levantar, vários anticristos iam surgir, né? Vários, que é outra coisa, né? As pessoas pensam que o anticristo é um cara isolado, né? E a gente já vive desde o tempo de Jesus cheio de anticristo na Terra, né? É claro que assim, vai ter um cara que, né, que vai ser o top, assim, né, estilo Hitler da vida, mas a gente sempre teve, cada geração teve seu Hitler. E essa questão, assim, do Amargedon, no caso, né, ele vai ser uma coisa conforme o que tá lá, né, conforme Jesus falou. O povo dele, as pessoas que são dele, já estamos, né? Já estamos com ele, já habitamos com ele. Então nós Já não temos habitamos. medo disso, não temos medo nenhum disso. E quando isso tudo acontecer, a gente não tem como saber a data, a hora, mas o importante é a gente estar prezando, né, pelo amor ao próximo, ser pessoas melhores a cada dia, ser pessoas que busquem Jesus falou, você seja como ele falou. Aí você não fica com essas grilações na cabeça, porque E o que é a volta de Cristo, Melina? Porque fica lá inscrito no próprio Apocalipse que Jesus vai voltar num cavalo branco e aí sua boca vai ser uma espada que vai cortar. Eu falo, meu só Deus, que é isso? aí os religiosos, né, já botam, né, aquele terror nas pessoas, né? Olha, tá, o céu deu um raio muito forte, pode ser Deus voltando. Aí passa um meteoro, né? A NASA mostra o meteoro passando, ó, foi um anjo aquilo ali, ou seja, aquelas doideiras mesmo. Mas, enfim, essa questão da volta a Jesus tem uma coisa assim muito confusa, muito errada que os religiosos jogaram na cabeça das pessoas, né? De achar que é algo que vai acontecer, né? Sendo que é algo que já aconteceu para quem está no Messias, né? Misturam a passagem de o que aconteceu naquele período, né, nos anos 70 após Cristo, que foi a perseguição aos cristãos, né? Jesus falou, vocês vão ser perseguidos. Ele falou, isso vai acontecer ainda a esta geração, né? Tá bem claro lá, não tá falando geração
futura, não. Nesta geração vai acontecer, vocês vão ser perseguidos, vão entregar vocês, né, para serem açoitados, vocês vão morrer pelo meu nome, né? Uns vão me negar e tal. E foi o que aconteceu. Ele falou: as grávidas fujam, né, para as montanhas. E realmente, naquela perseguição, nos anos 70, as pessoas fugiram, né? Os que acreditavam em Jesus fugiram para os montes e começaram a matar, né? Jogar para os leões, cortar a cabeça, né? E torturar as pessoas que seguiam o que Jesus ensinava, né? Que era o amor ao Mas próximo. é tão grande de que não existe morte, né, Melina? Eles tinham uma coisa tão no sentido de achar, assim, eles iam para as arenas, né, que eu sei, felizes, mesmo sabendo que ia morrer por leões, saíam sabendo que ia E morrer, porque eles sabiam que não tinha morte. Então, mas aqueles mártires, eu posso dizer que foram os primeiros mártires ou não? isso, é isso mesmo, foram os primeiros mártires, porque essa profecia, no caso, já aconteceu. Tipo assim, essa daí, no caso, de, né, que eles iam sofrer, eles iam morrer, iam ser perseguidos. Ou seja, isso já aconteceu. E naquela época, exatamente como Jesus falou. E assim, tem a questão do que é previsto, né, para o futuro, para outras gerações, né? Como eu falei, cada geração tem o seu apocalipse. Ou seja, se eu morrer agora, né, uma pessoa que morreu agora, Jesus voltou para essa pessoa. Essa pessoa foi arrebatada, Jesus já voltou para ela, ou seja, quem compreende o evangelho já está com essa consciência em Cristo, já está com ele, já foi arrebatada, já habita com ele. E todas as pessoas da terra que vão morrendo têm esse encontro com ele, né? Agora, tem um terceiro tipo, que é o terceiro que eles fazem essa confusão, geralmente religiosos, né? Que é a questão de que mistura a questão do Amargedon, né? Que fala que nação ia se levantar contra nação, reino contra Sim. reino, iam haver muita, muita guerra mesmo, como a gente vê um princípiozinho, mas só que assim, ia ser uma coisa absurda, né? Aí fala que pessoas que estão, assim, né, vivendo isso que Jesus falou, vão ser de uma forma, assim, misteriosa, vão encontrar com ele, vão ser mesmo arrebatados, no caso. E Ou seja, de uma outra dimensão que a uma gente outra está caminhando. dimensão, exatamente. Aí tem gente E essa também que já aqui é faz aquela outra confusão, dimensão, né? ou Melina? Oi? Muito longe essa dimensão? Não, as dimensões, no caso, são paralelas, né? A nós, no caso, são, por exemplo, a física quântica já consegue chegar perto, que é de 11 a 13 dimensões que a gente tem, né? Que eles descobriram, ou seja, só que podem ter muito mais do que isso. Segundo a física quântica, já conseguem ter uma noção de entre 11 a 13 dimensões, que são dimensões paralelas à nossa. O ser humano só não consegue penetrar, né? Ou seja, não é algo que um ser humano pode entrar, né, e sair. Apenas criaturas angelicais, anjos, entram em outra dimensão, saem de outra dimensão. E o fato também é que nessa dimensão não existe, né, o tempo. O tempo pra gente existe, né? Passado, presente e futuro. Já nessas dimensões, passado e presente e futuro acontecem em similaridade, né? Acontecem numa como que junto, né? Como se as coisas já tivessem acontecido. Porque a gente habita em Deus, né? Ou seja, a nossa existência, nós respiramos em Deus, nós sentimos em Deus, nós vemos em Deus. Por isso Jesus falou, Então, você quer. eu já tô na dimensão do amor, já tô na dimensão com Cristo. Exatamente. A gente já habita com Cristo, no caso, né? Só que essa questão dessa dimensão, que assim, que é o que eu creio, assim, né? No que eu vi, no que eu estudei, assim, é aquela questão, né? Que ele fala que vocês vão ter novos corpos, né? Outra coisa, assim, que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em nenhum coração de ser humano nenhum. Ou seja, Ou é uma seja, eu vou coisa estar que evoluindo para ser igual a Cristo. Jesus ainda falou isso, né? Quando Jesus ressuscitou dos mortos, esteve aqui 40 dias na Terra, né? Com eles fisicamente, em um corpo fisicamente, que eles podiam tocar em Jesus, podiam sentir Jesus, né? Não era. Tem gente que pensa que é um fantasma, né? Então enfiar a mão assim e Sim. vai sair. E não é. Eu Mas é algo pensava, eu pensava, falava, ai meu Deus, que imagina eu uma pensava. alma aparecendo. É uma penada, né? Não, eu tinha um corpo mesmo. Era um corpo glorificado, né? Que ele podia comer um peixe, tomar um, né?
que ele gostava de beber um vinho, uma coisa assim, que Jesus gostava muito. Jesus. E ele também poderia atravessar uma parede, né? Porque esse corpo seria muito mais especial que o nosso. E ele fala que ele prepararia moradas, né, com o Pai pra gente. Ou seja, Eu essas não moradas, entendi no caso, isso. Quando ele fala isso de moradas, quando ele falava assim, não se turbe o vosso coração, credes em Deus e também em mim, na casa de meu pai há muitas moradas. O que que é essas moradas? É o corpo que você está falando? essas moradas, no caso, é claro, primeiramente é a nossa consciência, né? Para onde o nosso estado que a gente vai habitar com Cristo, né? Ou seja, a gente não. Quem está em Cristo não morre, a gente continua. Só que o nosso estado continua com Ele, né? Em outra dimensão. E como ele falou, com esse novo corpo, essa nova forma que ele vai dar, um corpo glorificado, né? Um corpo de acordo com o que ele achar, no caso. Então, tipo assim, já fala Ultradimensional. em outra dimensão, exatamente. Uma coisa que o ser humano não acessou ainda, né? Nem um satélite não viu, não é Marte, nem Júpiter. É muito além, né? Porque o espaço não é tão pequeno assim. Ô, menina, eu te acho com um conhecimento absurdo, assim, e quando você fala pra gente, é tão verdade isso que fica ativando, até dentro das compreensões que, por exemplo, eu não li o tanto que você leu, o tanto que você lê, eu confesso pra você que eu fico muito resumido ao evangelho, sabe? Sim, Mas quando você fala, você ativa tanta coisa na gente que vai, tipo, abrindo uns links, assim, na nossa cabeça, sabe? Mas eu queria falar de outra coisa que eu te acho muito guerreira. Você vendia lanche na praia de Ipanema. Eu fiquei pensando, você falou que você vendia lá em Ipanema. Naquela época que você vendia, que a gente comentou, eu morava em Ipanema, né? Foi onde aconteceu algumas coisas. E aí eu fiquei pensando, eu tinha uma outra realidade. Eu falei, poxa, uma futura amiga minha estava ali no posto 9, posto 8 ali vendendo ali, né, lanche. Como é que foi isso? Era o que? Era necessidade? Ou porque você queria ajudar a sua mãe? Qual era o lance? então, tipo, além de eu ser uma pessoa assim que sempre preferi trabalhar pra mim, entendeu? Sempre gostei disso. Então, o fato também de eu no início ainda não tinha assim, meus documentos direito, eu não consegui um emprego num lugar, então Formal eu, que você fala? eu preferi, né, tipo, meter a cara nisso, aprender. Então, não só vendia, mas eu também fabricava, né, os biscoitos e eu fazia uma linha bem interessante, né, de doce até salgado. Então, eu ia para Ipanema. No início, né, eu não vendia nada, depois eu fui me aperfeiçoando. Era lá na Barraca do Uruguai, posto 9. E comecei a vender muito lá, entendeu? Comecei a fazer sucesso, as pessoas começaram a me conhecer. Então foi uma coisa assim de também uma necessidade também, mas de fato era algo assim que eu gostava de fazer, né? Até eu me interessar assim pelo mercado financeiro, essa coisa de investimentos e eu fui parando aos poucos, né, com a praia. Ou seja, você já foi para o viés mais econômico, mais ali que eu vou empreender, ou seja, é isso? Tipo assim, quando eu comecei a me interessar pelo mercado financeiro, eu comecei estudando assim aos poucos e fui vendo assim que era uma coisa pra mim apaixonante, entendeu? Comecei a gostar mesmo. Eu não tinha medo de perder, né? Porque a pessoa que entra no mercado desse, ela não pode ter medo de perder. E eu comecei a estudar, né? Comecei a fazer uns cursos assim online, né? Comecei a mergulhar nisso e vi que era um trabalho assim que me trazia um retorno mais rápido e ao mesmo tempo eu só ia melhorando, cada vez mais eu melhorando, entendeu? Embora no início eu tenha tido perdas, mas mais pra frente eu comecei a ter lucros, então Você começou a valer a ganha. pena. É, se bem que eu gostava muito das pessoas assim, da praia, que eu conversava com todo tipo de pessoas, né? Assim, desde do inglês até, sei lá, o alemão, né? Falava praticamente todos os idiomas, eu aprendi um pouquinho, não muita coisa, para poder conversar com essas pessoas. Então, eu mergulhava na vida das pessoas, a gente chorava comigo na praia contando a vida deles, e era muito legal, assim, também. É um trabalho emocionante também. Melina, e você falou que seu sorriso já é que veio de ponta a ponta, assim. Eu vou te falar, você sabe que eu vim da área comercial, uma área que eu tive muita dor, fui muito infeliz, né? Eu já falei, fui muito feliz porque eu, como artista, minha
minha autoexpressão estava muito condicionada. Esse mercado financeiro não te condiciona, não? Te dá uma liberdade? Então, o mercado financeiro, ele me dá muito mais liberdade, né? Tipo assim, porque eu posso estar em qualquer parte do planeta Terra e entrar ali e trabalhar, entendeu? Eu só preciso de um computador e um espacinho. Então, assim, me dá uma segurança, ao mesmo tempo que também, assim, com o grupo, né? Eu posso interagir mais com as pessoas, que é o grupo Resistência, né? E, inclusive, assim, a gente bateu agora, vamos bater agora 4.000 pessoas agora no grupo. Olha, E tem pouco tempo, tem alguns meses, vai bater um ano, eu acho. E muita gente, assim, tem conseguido, assim, se libertar, né? Sair desse sistema. Pessoas vêm, assim, agradecem, falam, cara, poxa, eu tava com a minha mente, assim, totalmente atordoada. E quando a pessoa começa atrofiada, né? Atrofiada. atrofiada, pô, e eu comecei a estudar com vocês aqui, vi o que vocês ensinam, e hoje eu tô, caraca, eu tô, assim, com a minha mente totalmente aberta. Consigo ver as manipulações que eu era totalmente enganada e agora, graças a Deus, eu de fato tenho esse evangelho e me sinto em paz, tenho paz, né? Pessoas assim que estavam com, por exemplo, tem vários assim que eu converso assim no particular e tinham um vício assim, né, de droga, essas coisas assim. Outras se mutilavam, né? Preferiam assim por causa que a pessoa tem um problema, né? Vamos supor, a pessoa é rejeitada pela família, não sei, homossexual, alguma coisa assim, ou então uma outra coisa, e a pessoa passa a se condenar. Aí na religião eles põem mais peso, né? Ah, isso é o demônio, isso é aquilo. Aí a pessoa se afunda numa droga, uma coisa assim. E quando a pessoa vê, ela tá, pô, agora eu tenho vários pecados, né? Que eu também, a igreja fala também que a droga a pessoa também vai pro inferno. Então, aí o que acontece? Essas alminhas assim ficam tristes pelo mundo afora. Algumas chegam até a se matar, como a gente vê. E eu gosto de chegar nessa hora, entendeu? Pegar essas pessoas assim e falar com elas. E várias pessoas já falaram isso comigo. Cara, eu tava a ponto já de me matar. E agora, tipo assim, com essa clareza que eu tenho do evangelho, que Deus não me odeia, que eu sou uma pessoa que Ele me ama também. Hoje eu tô em paz comigo, né? Sou quem eu sou, não finge ser o que eu não sou. Tenho uma segurança dentro do meu coração e sou feliz. Não tenho mais esses complexos de achar Se que eu sou livrou da menos. culpa. Isso aí. É tipo a questão da droga, né? A pessoa acha que, ai, que Deus me odeia, sou do demônio, porque, né, sou um usuário, uma pessoa viciada. Não, é uma Para coisa, né? finalizar, o que que você poderia falar hoje para as pessoas que estão no sistema religioso, que carregam a culpa, que são pessoas que não conseguem? Porque uma das coisas que eu observo muito quando a pessoa começa a despertar a consciência é a pessoa ter picos, né? Ela fica com um pico de ego muito elevado, aí eu já vejo muito para baixo, aí eu vejo esse equilíbrio. Você, como libriana, você pode dizer muito bem para a gente. Qual seria a dica? O que que você poderia falar para essas pessoas para encontrar esse equilíbrio do eu verdadeiro, desse despertar de consciência, dessa mudança orgânica que está acontecendo no corpo da gente? O que você poderia dizer? Em primeiro lugar, que as pessoas têm que ser quem elas são, né, cara? Desde que isso não esteja matando ninguém, não esteja, né, fazendo mal para a sociedade, assim, não se é, prejudicando outras pessoas, a pessoa tem que ser quem ela é, né? Em primeiro lugar, ela tem que ser quem ela é. Em segundo, se ela tá presa nessas questões, assim, religiosas, né, confusa, ela começa a estudar, pega ali de carreirinha ali o Novo Testamento, vai lendo, somente vai melhorando, você vai ver que com o tempo você vai conseguir, de fato, chegar, assim, a essa conclusão do que é de fato o Evangelho, do que é de fato o que o Messias ensina, do que é de fato o amor, né? Para você não viver, assim, uma vida de mentira, pensando que Deus está se agradando de você ser triste, fingir ser o que você não é. Não tá, entendeu? Ele tá como você não tá se agradando, ele também não tá. Ou seja, ele quer o seu bem, quer ver você feliz, quer ver você como você é. Então, se liberte primeiramente dessa questão. Esse bloqueio mental, psicológico e religioso, né? No caso, é uma coisa que prende muitas pessoas aí. Melina, então você está querendo dizer para mim que pecado é eu fazer mal para mim? Ah, com certeza, né? É você fazer mal para você próprio e para o seu próximo, né? Porque você
viver uma mentira, viver fingindo ser o que você não é, para agradar fulano, pastor, religião, você está se prejudicando, ou seja, fazendo mal para você, para sua alma, e com certeza Deus também não está se agradando com você triste, né? O que agrada a Deus é você feliz, é você irradiando a luz pelo mundo, né? Você para baixo, triste, com desejo de suicídio, essas coisas assim, não tem como a pessoa se encontrar, enquanto ela não tratar disso, né, dentro dela, para ela poder ser uma pessoa feliz, para ela poder ser uma pessoa simplesmente feliz. Isso aí. Simplicidade, né? Melina, muito obrigado pelo seu tempo, muito obrigado por tudo. Eu tenho certeza que assim como você já tinha desmistificado tanta coisa na minha cabeça, e também cresci, infelizmente, nessa Babilônia, é, você ativou algumas pessoas aí, eu tenho certeza. Obrigado por tudo, viu? Ah, obrigada a você por ter feito esse convite para mim e com certeza foi muito bom. Desculpa não ter, assim, deu um monte de problema aqui, entendeu? O celular quebrou aqui. Fiquei sem WhatsApp, pessoal que conhece, não tô com WhatsApp mais, porque, sei lá, do nada Ai, aqui meu bugou. Deus. Então, aí eu vou Aham. arrumar um. Aí o que acontece? Eu tive que fazer tudo em 30 minutos, eu tive que fazer uma arrumação e não deu tempo. Então eu falei, vou entrar assim mesmo, né? E eu entrei. Ó, a Márcia tá falando aqui que você é um amor de menina. Eu não consegui ler os comentários de todo mundo, mas, gente, obrigado por todo mundo estar participando. Gratidão mesmo. A Melina é uma pessoa que foi um grande nome assim de despertar nesse mundo, sabe? Não é porque é minha amiga, não é puxando saco, não, mas ela realmente ela me ajudou muito a construir essa nova consciência do Bruno hoje. Um beijo, gente. Beijo. Um Tchau.